Muito bem, jovens, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Bari Honesto, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. E o tema da nossa conversa de hoje é um tema que é muito recorrente no consultório, uma dúvida muito frequente, principalmente entre as jovens que têm obesidade e pensam em se submeter à bariátrica, como também é uma dúvida daquelas que se submeteram à cirurgia bariátrica e aí estão com planos para o futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre a fertilidade e a gravidez após a cirurgia bariátrica. E nesse contexto, na conversa sobre esse assunto, nós normalmente temos duas dúvidas principais. A primeira delas, quando é que uma moça que foi submetida à bariátrica, ela pode pensar em engravidar? E em segundo lugar, essa dúvida é bem mais frequente, é se a gravidez realmente é segura no pós-operatório da cirurgia, tendo em vista o que tanta gente fala de coisas ruins sobre uma gestação no contexto de pós-operatório da bariátrica. Muito bem, em primeiro lugar, sobre quando é permitido que uma paciente engravide depois que opere. Na verdade, eu sempre digo para vocês que isso não é uma questão de tempo, mas principalmente uma questão de condições. Para que, obviamente, uma paciente possa engravidar, é essencial que o organismo dela tenha condições de receber aquele bebê. E no contexto do pós-operatório da bariátrica, duas condições são essenciais para isso. A primeira delas é que a nossa paciente preferencialmente tenha perdido todo o peso que ela teria que perder no seu pós-operatório. E aí, normalmente, quando ela atinge um patamar de estabilização dentro aí de 1 ano e meio a 2 anos de pós-operatório, ou seja, quando ela atinge o seu peso mínimo e permanece naquele peso estável por pelo menos 6 meses, essa é uma condição interessante para ela pensar em engravidar. E também quando ela está mantendo um bom estado nutricional, que obviamente é fundamental para manter aí o bebê no ventre dela. Então, o que é que acontece? Nessas duas condições, quando eu tenho uma paciente com um peso estável no patamar mínimo durante pelo menos aí 6 meses, e eu tenho uma paciente que tem uma boa aceitação de dieta, que consome proteína com frequência, atingindo preferencialmente a meta de ingestão de proteína, que está sendo suplementada de forma adequada, com uma boa ingestão de vitaminas e minerais no contexto do seu pós-operatório, aí sim nós temos as condições essenciais, ideais, para que essa paciente possa engravidar. E aí, obviamente, que é necessário que antes que ela engravide, ela faça lá a sua consulta habitual com sua ginecologista e obstetra para poder planejar isso direitinho. E aí vem a outra pergunta, essa é um pouco mais polêmica. É segura a gravidez no pós-operatório da bariátrica? Essa também é uma pergunta muito frequente que muitas pacientes nos fazem, porque elas escutam com frequência das mais diversas fontes, leem e escutam das mais diversas fontes que a gravidez no pós-operatório da bariátrica é uma gravidez de risco. É uma gravidez que pode levar a problemas para a mãe e problemas para o feto, que pode ser uma gravidez complicada. E o que é interessante é o seguinte, é que, na verdade, a grande realidade é que a informação correta é exatamente a oposta dessa. É que quando nós temos uma paciente, aí eu não falo de cirurgia bariátrica, mas falo de obesidade controlada. Quando nós temos uma paciente que tem essa gravidez no contexto de uma obesidade que está sob controle, sem dúvida nenhuma que essa gravidez é uma gravidez bem mais segura do que uma gravidez que aconteceria no contexto da obesidade. Isso porque nós sabemos que a obesidade é um fator de risco para diversos problemas durante a gestação. É um fator de risco para diabetes gestacional, é um fator de risco para hipertensão durante a gestação, é um fator de risco para que nós tenhamos bebês com baixo peso ou peso mais elevado, é um fator de risco para trabalho de parto prematuro, para infecções, as chamadas infecções durante a gestação, como a infecção urinária. Então, todas essas situações estão presentes, podem estar presentes, têm um risco maior de acontecer numa paciente que engravida no contexto da obesidade. E quando você tem essa obesidade controlada, sobretudo controlada da forma eficaz como a cirurgia bariátrica permite controlar,
nós temos uma situação completamente diferente. Nós temos uma gestante muito mais saudável normalmente, desde que, óbvio, ela esteja fazendo acompanhamento regular, como deve ser feito no contexto do pós-operatório e da bariátrica. Mas se isso está acontecendo, a perspectiva é de que ela tem uma gravidez muito mais saudável do que a que ela teria no contexto de obesidade, com menor risco de todas essas complicações que eu falei. Desde que, obviamente, nós tenhamos uma gestante dentro daquelas condições que eu falei anteriormente, com bom estado nutricional, com peso adequado, com boa aceitação da dieta, é fundamental aí para que a gente tenha uma gravidez que seja segura. Mas não tenham dúvida que uma gravidez nesse contexto, ela não difere em nada de uma gravidez de uma paciente que nunca foi operada, devendo serem feitos apenas os acompanhamentos de rotina com a obstetra e, obviamente, a nutricionista e, claro, dentro do contexto da bariátrica, com o cirurgião bariátrico. Mas não tenham dúvida que é uma gravidez muito mais segura. E arrisco dizer que talvez até mais segura do que a que seria numa gestante que não foi operada mesmo sem ter tido obesidade, uma gestante irregular. Por quê? Porque essa paciente que está no pós-operatório da bariátrica, ela já vem sendo acompanhada anteriormente. Ela já vem sendo acompanhada previamente. Os níveis de vitaminas, minerais, o perfil nutricional dela já vem sendo acompanhado. Então as chances são muito maiores de a gente ter uma gravidez muito mais segura. E eu posso dizer isso da minha experiência pessoal. Obviamente, não como mãe. Eu jamais vou ter essa graça, por motivos óbvios. Mas pela experiência que eu tenho com as minhas pacientes. Eu tenho algumas pacientes que engravidaram no momento certo, no pós-operatório da bariátrica, e todas tiveram gestações absolutamente sem qualquer tipo de intercorrência, com bebês nascendo saudáveis, até com pesos acima do que era esperado, mas claro, sem que isso significasse uma doença. Então, é muito gratificante a gente perceber que esse nosso conhecimento teórico sobre a gestação no pós-operatório da bariátrica tem se traduzido em frutos positivos para as nossas pacientes. Por isso, se você tem obesidade, pensa em fazer a bariátrica com o objetivo de engravidar, parabéns para você. Isso significa que você já está dando uma grande demonstração de amor para esse bebê que com certeza vai vir no futuro. E se você já foi submetido à bariátrica e está com esse desejo de engravidar, pode ter certeza que certamente, se você estiver sendo bem acompanhada, você vai ter uma gestação com uma qualidade, com uma segurança muito maior do que aquela que você teria na condição da obesidade. Se você achou esse conteúdo bacana, gostou do vídeo, ativa o sininho para ser notificado ou notificada de mais publicações que vão vir nas próximas semanas. Se inscreve no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo honesto e de qualidade sobre cirurgia bariátrica. E a gente se encontra aí no nosso próximo Bari Honesta. Um grande abraço e até lá.